seja louvado. Paz do Senhor para a igreja. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que aqui estão. Você que pode, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 43, 44. Deus abençoe a vida do meu amigo Josué. Obrigado, Tamã. Presbítero Vandeci, te amo. Pastora. Pastor, tá bem, mano? Bem, graças a Deus. Deus abençoe a vida do pastor, esse grande homem de Deus, que mais uma vez vai ser um milagre que vai ser contado nessa casa, amém? Meus amados irmãos, enquanto você se localiza rapidinho, eu costumo trazer um doce para vender sempre quando eu saio para pregar, com o intuito, com um propósito que eu estou no meu coração. Hoje eu trouxe, tá, Josué? Só trouxe 10 potinhos de donuts. É 10 caixinhas, acho que é 10, é 15. Você que puder, quando acabar, passar ali fora e comprar para ajudar no meu ministério. Se tiver cantina da igreja, compra a cantina, que a igreja está em obra. E leva um docinho também para abençoar os dois, amém? João, capítulo 11, versículo de número 43 e versículo de número 44. João, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixa e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrai as faixas e deixai-o ir. Você pode se assentar? Me preste um pouco da sua atenção. Eu prometo não te enfadigar. Eu prometo não tomar o seu tempo. Quero ser muito rápido, muito objetivo com aquilo que Deus palestrou no meu coração. Confesso, eu preparei uma mensagem, Isaías. Eu preparei uma mensagem desde domingo, mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? No decorrer do culto, Ele gritou no meu coração essa mensagem. E eu não sou doido de desobedecer a voz de Deus, né, pastor? Vou pregar aquilo que Ele manda. Meus amados irmãos, olhem para cá. O texto em questão, a qual acabamos de ler, se engloba num contexto bíblico onde tomamos por base o Evangelho de João. O capítulo é de número 11, o versículo é 43 e 44. Para entendermos o que está acontecendo aqui, é preciso voltar um pouco no tempo, ou precisamente em alguns versículos antes. A Bíblia vai dizer que Lázaro é amigo de Jesus. E eu falo sem medo de errar que Lázaro é amigo íntimo de Jesus, como Marta e como Maria. E por que você fala isso, Valber? É porque o texto vai dizer que Jesus tem acesso livre à casa dessa família. Logo, eu entendo que na nossa casa a gente não leva qualquer pessoa. A gente só leva para a nossa casa quem é íntimo, quem tem proximidade, quem é amigo, quem é próximo. Então Jesus é amigo, é próximo e é íntimo dessa família. Mas perceba comigo que ser íntimo, ser próximo, não vai impedir que essa família passe pelos problemas da vida como qualquer outra família. Grave isso. Ser íntimo de Jesus, ser próximo de Jesus, não vai me isentar de passar por problemas, não vai me livrar de passar por dificuldades. A prova disso é que o texto diz que Lázaro fica doente. Perceba que é alguém que é amigo de Jesus, é próximo a Jesus, é íntimo de Jesus, mas a enfermidade bate na casa de Lázaro. A doença chega na casa de Lázaro. E vai mexer comigo quando o autor escreve que Lázaro está enfermo e as suas irmãs, Marta e Maria, vão mandar um mensageiro até Jesus. E qual é a mensagem do mensageiro, Val? A mensagem do mensageiro é: Lázaro, aquele que tu amas. Perceba que quem escreve a carta está usando conotação de sentimentos para lembrar a Jesus: Lázaro não é qualquer um.
Lázaro não é qualquer pessoa. Lázaro é alguém que você ama. Lázaro é alguém que você tem intimidade. E essa pessoa que você ama está doente, está à beira da morte. Eu, no meu raciocínio e pensamento, a lógica aqui é quando Jesus lê a carta, é Jesus se apressar e voltar até Betânia para curar o seu amigo, para sarar a enfermidade que seu amigo está sofrendo. Só que, pastora, o texto diz que Jesus não manda uma resposta pelo mensageiro. Isso aqui mexeu muito comigo. Por quê, Val? Porque quem manda mensageiro quer uma resposta. A intenção de Marta e de Maria aqui é: o mensageiro vai até Jesus, Jesus vai ouvir a notícia e Jesus vai mandar uma resposta através do mensageiro. Só que o texto diz que Jesus não manda a resposta. E Jesus, pior ainda, se eu posso dizer assim, não só não manda a resposta, como o autor ainda escreve, e ficando propositalmente, é a Bíblia quem diz, ou seja, Jesus não está preocupado em ir depressa. Isso mexeu comigo, porque alguém está dizendo: é teu amigo, é alguém que tu amas, corre depressa, vem fazer o milagre. Mas o texto escreve: e Jesus ficou propositalmente ainda por 2 dias. Ou seja, Jesus recebe a mensagem, poderia mandar a resposta, mas Jesus não manda. E por que Jesus não manda a resposta, Valbe? É muito simples, porque tem momentos na nossa vida que Ele vai usar vasos. Os vasos vão vir marchando e vai entregar: eu vou curar, eu vou abrir a porta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas tem cenários na nossa vida que Ele não vai usar vaso. Tem cenários na nossa vida que ninguém vai vir marchando. Mas se prepara para dar um glória. É nesses dias que Ele próprio... Eu gostei do teu glória e do teu aleluia, vou melhorar isso aqui. Mas tem cenários que Ele próprio, pastora, vai se apresentar como a resposta. Eu ouvi 10 glórias de alguém aqui na ADEFAC, eu vou melhorar isso aqui. Ou às vezes eu estou pregando para alguém que está olhando para o cenário que está vivendo e está dizendo: eu oro, Jesus não responde. Eu clamo, Jesus não levanta vaso para falar comigo. Eu intercedo e parece que nada acontece. Já percebeu? Eu já vivi momentos, pastora, em que eu entrei no culto querendo que Jesus falasse comigo. Entrega para o da direita, entrega para o da esquerda, entrega para o da frente, entrega para o de trás. Eu fico olhando e dizendo: não é possível, eu estou invisível nesse culto. Só que o tempo ia passando, até o dia que eu entendi: o que, pregador? Tem cenários na nossa vida que não é vaso que vai entregar, que não é profeta que vai profetizar, é a própria resposta que vai se apresentar. Deixa eu dizer algo para alguém aqui essa noite. Talvez eu prego para alguém que está achando que Jesus está calado, que está achando que Jesus não quer falar e está usando discurso. O céu está de bronze, o céu não quer se abrir. Mas eu quero te dizer algo. E o que é, pregador? Jesus vai chegar com a resposta. Ele não vai enviar ninguém, Ele vai se apresentar como a resposta. O que Marta e Maria estão esperando é que o mensageiro chegue com a resposta. Só que aqui é um pensamento meu, não diz a Bíblia, é um pensamento do pregador. Eu imagino o mensageiro chegando e dizendo: Marta, Maria, eu entreguei o recado. E aí? Ele não mandou nada, ele não disse nada. Só que enquanto ele não está dizendo nada para o mensageiro, ele está olhando para os seus discípulos. E olha o que ele fala para os seus discípulos: Lázaro, meu amigo, está enfermo.
Só que João continua escrevendo, e olha o que João escreve: só que essa enfermidade não é para morte. Isso aqui mexeu muito comigo, Josué, porque Jesus está dizendo, não é para a morte. Só que quando passa 4 dias, Jesus chega em Betânia. Só que quando ele chega em Betânia, o que ele disse lá atrás, que não era para a morte, a notícia é de que Lázaro não está mais enfermo. E qual é a notícia, pregador? Não só está morto, como já está até sepultado. Aí eu imagino a cabeça dos discípulos olhando e dizendo, ué, mas ele disse que não era para a morte. Como é que está morto e já está sepultado? Como é que está morto e já encerrou tudo? E agora? E eu costumo dizer, eu amo usar isso aqui quando eu prego em situações que Jesus está ressuscitando. Eu amo isso aqui. Por que, pregador? Crescemos ouvindo que enquanto há vida, há esperança. E depois que morre? Depois que morre, a esperança acabou. Mas isso aqui é na lógica humana. Só que quem está chegando em Betânia não precisa da circunstância para provar quem ele é. Então quem está chegando em Betânia chega debaixo de uma palavra. E qual é a palavra? Está morto. Mas já que eu cheguei, eu vou fazer ressuscitar novamente. Ele chega em Betânia e está todo mundo dizendo, morreu, acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída. Aí o texto escreve algo que eu acho lindo. João escreve, e Marta se levantou e foi ter com Jesus. Quando Marta chega, meu presbítero Vandeci, olha o que o texto escreve. Marta olha para Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Está atribuindo para Jesus a responsabilidade da morte de Lázaro. A notícia chega em Maria. E qual é a notícia, Valbe? Jesus está na cidade. Aí o texto vai dizer que Maria se levanta e sai correndo depressa. Só que algo aqui me chamou a atenção. E o que é? Maria usa as mesmas falas de Marta, mas a forma de falar é diferente. Me prova, pregador, te provo. João escreve, e Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria, se prostrando, olhou para Jesus e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pregador, e qual é a diferença? Mesma casa, mesma família, vou melhorar, mesmo culto, mesmo ambiente profético, mas forma de entregar diferente. Não entendi, Valber, eu vou arredondar para tu pegar. Mesmo culto, como assim? ADEFAC, 7 horas da noite, quase 9 horas da noite, mesmo pregador, mesma pastora dirigindo o culto, mesma oração, mas a forma de entregar é diferente. Aqui que está o segredo do negócio. E qual é o segredo? Não adianta ir só ter com Jesus. O problema, pastor, é que a gente está indo para Jesus e entregando o problema para Ele. Mas Maria está me dando uma lição. E qual é a lição? O problema eu já tenho, mas antes de qualquer coisa eu entrego para Ele. Por que, Maria? Porque a minha adoração não está ligada àquilo que eu vivo. Oh, Jesus! O problema de muita gente é que só dá glória se Ele abrir, só levanta a mão se Ele curar, só roda se Ele fizer alguma coisa. Só que a lição que Maria está me dando é, antes dele fazer, ou talvez nem fazendo, eu vim entregar. Porque, pregador, o culto
culto é meu. Eu aprendi algo na minha caminhada. E o que é? O culto de Marta é de Marta. O culto do meu vizinho é do meu vizinho. Agora o meu culto é o meu culto. Chega da gente esperar alguém do lado da glória, alguém do outro da aleluia, para ver se alguma coisa acontece. A lição que Maria está me dando é: eu vou entregar o meu culto. Enquanto eu entrego o meu culto, ele trabalha. O ambiente é o mesmo, a casa é a mesma, mas a forma de alguém entregar culto é totalmente diferente. Uma chega dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A outra: e se prostrando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí eu acho lindo que Jesus olha para Maria, com um olhar de compaixão. Porque o texto diz que quando ele vê Maria chorar, ele se emociona. Porque eu sei que eu prego com uma igreja bíblica. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então ele tem sentimentos. Então o sentimento humano dele está gritando nele. Porque ele está vendo alguém que ele ama padecer. Ele está vendo alguém que ele ama chorar. Ao ponto que o texto, João escreve: e Jesus chorou. Isso aqui é um choro de compaixão. É a natureza humana de Jesus gritando e chorando por alguém. Só que olha a pergunta de Jesus, pastor, isso aqui é linda: aonde puseram o defunto? Jesus está perguntando a rota que foi feita para sepultar alguém que ele disse: essa doença não é para a morte. Só que ele está dizendo: aonde puseram o defunto? Cadê aquele que estava doente? O texto diz que vão levar Jesus até o sepulcro onde Lázaro está. Quando levam Jesus até o sepulcro, ele está de frente para o sepulcro. Eu estou pregando de Jesus. Jesus tem poder para dizer para a pedra: pedra para a esquerda, e a pedra sairia. Eu estou pregando de Jesus, e Jesus tem um total poder de dizer para a pedra: pedra para a direita, e a pedra sairia. Só que olha o que João escreve: e Jesus deu uma ordem. E qual é a ordem? Tirai a pedra. E por que Jesus não tira a pedra se ele pode tirar? É simples. Muita gente não vai gostar, mas eu preciso dizer: Jesus só faz aquilo que cabe a ele fazer. Agora aquilo que é possível eu fazer, ele nunca vai fazer. Porque não pode, pregador? Não, ele pode, é porque ele não quer. O problema da nossa geração, Josué, é que a gente está atribuindo tudo para Deus. E a nossa parte, onde fica? O problema, eu gravei algo, eu fico observando o culto, a irmã veio aqui e disse: eu fiz um voto, mas para a porta abrir teve currículo, né, pastora? Só que alguém quer que a porta abra, mas nem currículo manda. O problema é que a gente quer que Jesus faça, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Só que Jesus está dizendo: tira a pedra. Quer viver milagre? Arranca a pedra. Quer viver milagre? Coloca a pedra para fora. Deixa eu dizer para alguém aqui uma coisa que mexe comigo. E o que é, Valber? Tem gente deixando de viver milagre
milagre, porque a pedra está impedindo. Só que Jesus está dizendo: ou arranca a pedra, ou Lázaro continua morto. Eu vou melhorar isso aqui para alguém entender. Sabe o que eu quero dizer com isso? A pedra da mágoa está te impedindo de viver o sobrenatural, e Jesus está dizendo: arranca essa pedra. A pedra do pecado, pastora, está impedindo muita gente de viver o extraordinário, e Jesus está dizendo: arranca essa pedra, porque é pregador fazer Lázaro viver com Jesus. Agora arranca a pedra. É comigo, é contigo, é com a igreja. Só que algo mexe comigo nisso aqui. Por que, pregador? Jesus manda tirar a pedra. É Jesus dizendo: vocês querem viver milagre? Eu faço, mas tire a pedra que atrapalha eu de fazer o milagre. Só que alguém vai gritar. E o que é, pregador? Jesus já tem 4 dias que ele está morto. Já cheira. O Espírito Santo gritou no meu coração, sabe o que? Valber, sabe por que tem muita gente que tem medo de tirar a pedra? Porque a pedra vai revelar o que tem do lado de dentro. Como assim, pregador? A pedra é igual um tapete que fica na sala. A gente vai a sala toda e vai jogando a sujeira para debaixo. E vai jogando a sujeira para debaixo. Quem olha a aparência é de sala limpa, mas se balançar o tapete, vai revelar que não é tão limpo assim. É por isso que Marta está dizendo: Jesus, já cheira mal, e a imagem não vai ser muito boa. Só que pasme eu, e não se assuste com a ignorância. Qual foi o momento que Jesus perguntou se estava cheirando mal e qual era a visão? Jesus sabia, pastora, e mesmo assim ele está dizendo: o cheiro não me importa, a aparência não me importa, eu não quero saber o que está do lado de dentro, eu só quero que você arranque a pedra, tira ela. Tiraram a pedra. Cheguei na mensagem, eu encerro. Quando tiram a pedra, o texto diz, onde lemos: então Jesus gritou. Gritar é a conotação de aumentar o tom de voz. Jesus está gritando para alguém que está morto. E qual é o grito de Jesus, Paulo? João escreve: Lázaro, vem para fora. Eu rodei isso tudo para vir aqui nessa primeira terça-feira de dezembro, no último mês do ano de 2025, na campanha do Ainda Esse Ano, vai acontecer, para liberar uma palavra profética para quem tem mão para receber. E qual é a palavra, pregador? Lá vai: ainda esse ano Jesus vai gritar. Não, só 3 pessoas ficou de pé. Eu vou de novo. Eu estou pregando para alguém que de janeiro a novembro tudo está parado, nada aconteceu, e parece, Josué, que o ano vai acabar da mesma maneira que começou, só que para raiva do inferno, ainda antes de 2025 acabar, Jesus chegou na porta do sepulcro e está gritando: ela mande, ela sai. Eu vim dizer para alguém que a
A voz de Jesus está ecoando na Praça da Bandeira. A voz de Jesus está gritando, gritando, gritando. E quando ele grita, não tem morto que fique morto, não tem porta que fica fechada, não tem demônio que vença a matar. Eu vim dizer para alguém que Jesus vai gritar. Gritou. Gritou. Se prepare para ouvir o grito do mestre. Eu estou dizendo para alguém que ainda antes do dia 31 de dezembro, tu vai ouvir a voz gritando o teu nome. Eu estou dizendo para alguém que ainda antes de 31 de dezembro de 2025, ele vai enganar a medicina ao teu favor, gritando o teu nome. Eu estou dizendo para alguém que ainda antes do final desse ano, ele vai chegar no sepulcro aonde tem alguém com aspecto de morto, e ele vai dizer: avisa que eu cheguei. E eu estou gritando: pastora, eu vim liberar para a igreja. Se prepare. Para que, pregador? Para ouvir 3 horas da manhã alguém gritando e dizendo: levanta para orar. Se prepare, igreja. Para quê? Para ouvir a voz de quem você nunca ouviu dizendo: eu estou te chamando. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Fechei a Bíblia e encerrei. Lázaro, vem para fora. O costume judaico, quando alguém era morto, preparava o corpo, enfaixava o corpo todo. O corpo ficava todo enfaixado em uma faixa, braços, perna, ou seja, não tem como se movimentar, não tem como andar, não tem como abrir os braços. Só que o texto diz que Jesus gritou. E quando Jesus grita, ele fala: Lázaro, vem para fora. Aí João escreve: e o que estava morto Agora a pergunta que fica é: como que alguém que está todo amarrado vai sair de um lugar se está todo amarrado? Lá vai. É porque quando a voz grita, pode estar viciado no crack. Se a voz gritar, vai ter que sair. Pode estar dentro, envolvido no tráfico de drogas. Se a voz gritar, vai ter que sair. Pode estar envolvido na milícia. Se a voz gritar, vai ter que sair. Pode estar dentro de um CTI e o médico já ter dito: só tem 48 horas de vida. Mas se a voz gritar: pregador, como é que vai ser? Eu não sei, e não vou inventar o que a Bíblia não diz. Como assim, Valber? A Bíblia não diz se Lázaro vem correndo, rolando, pulando, saltitando, mas a verdade é que quando a voz gritou, quando a voz do mestre disse: Lázaro, vem para fora, João escreveu, e aquele que estava morto saiu para fora. Saiu para fora. Oh, meu Deus do céu, eu já vou encerrar, mas se você puder, segura a mão desse crente que está do teu lado, olha para ele, olha para ela, com voz de profeta, e diz: ainda esse ano a voz vai gritar, e o que estava morto vai sair.
vir dizer para alguém: estava morto, mas ele chegou em Betânia. Estava morto, mas ele chegou. Eita Jesus! Só quem acredita nisso dá 10 segundos de glória. 10 segundos, enche essa casa. 9, ele chegou na Defac. 8, enquanto a igreja adora, eu já vejo ele dizendo: eu vou fazer acontecer, eu vou fazer ainda esse ano. 7, enquanto alguém está dando glória, eu já posso ver corrente sendo quebrada, casamento sendo restaurado, demônios batendo em retirada. 6, 5, é profético, é profético. Eu contemplo com os olhos da fé o sobrenatural acontecendo. Tem Lázaro saindo para fora aqui hoje. Meu Deus. Tem Lázaros que estavam enfaixados saindo para fora aqui hoje. A voz está gritando, Josué, e dizendo: Lázaro vem, Lázaro vem, Lázaro vem, Lázaro vem. Avisa para quê? Para tudo aquilo que amarra Lázaro fora. Talvez eu estou pregando para alguém que fez como Maria. Como assim, pregador? Chegou diante de Jesus, já entregou tudo, já não tem mais o que falar. E talvez eu prego para alguém que deixou uma Marta em casa, que só sabe reclamar, mas por causa da entrega de uma Maria, a voz está dizendo: eu vou fazer. A voz grita: encerrei. A voz grita: Lázaro, sai para fora. Lázaro, o texto diz que e o que estava morto saiu. Aqui é um pensamento meu, gente. Eu imagino Lázaro saindo, é um pensamento meu, com dificuldade para caminhar, com dificuldade para andar, todo amarrado, todo enfaixado. Eu imagino a multidão olhando e dizendo: o que é isso? O que está acontecendo? Por que, pregador? Porque quem está na multidão já havia dito antes: o que? Porventura não poderia esse que fez cego voltar a enxergar, não poderia ele ter curado o seu próprio amigo? Poderia, mas não quis. E por que não quis? Porque os propósitos de Deus nem sempre vai estar alinhado ao nosso. Nem sempre o que eu peço é o que Ele quer fazer. Mas entre a minha vontade e a vontade dEle, a dEle todavia seja feita. Por que, pregador? Porque a Bíblia já havia dito: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A minha parece ser boa, pastora, mas não é. Como assim, pregador? Porque a intenção de Maria, a vontade de Maria e Marta é ver um Lázaro curado. Só que curar por curar, Jesus já tinha curado um monte. E a vontade do céu, Ele falou para os seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Talvez eu prego para alguém que está vivendo um cenário de incertezas. Talvez eu prego para alguém que está vivendo cenários de dúvidas. Talvez eu prego para alguém que a fé já até acabou, já olhou e disse: não tem mais saída, não tem mais jeito. Só que o céu toma minha boca para dizer: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita
e ela é agradável. E aquilo que eu penso não se compara com aquilo que Ele ainda há de realizar nas nossas vidas. Então se prepare. Para quê, pregador? Para entrar 2026 totalmente diferente do que começou 2025. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma nuvem de glória aqui para liberar algo para alguém. E vovô já havia me ensinado, Valber, tudo que é liberado do altar de bom pega. Se você acredita nisso, pega essa palavra profética. O dia de hoje, o céu está preparando algo extraordinário para quando chegar dia 31 às 11h59, tu dobrar os joelhos e poder declarar: eu achei que nem ia chegar aqui, mas a graça dele, a voz dele me sustentou. Se prepara para entrar 2020. Eu estou todo arrepiado nesse altar. Eu não sei que negócio é esse, mas se prepara para quê? Para toda Betânia olhar e dizer: mas não era Lázaro que estava morto? Era, mas o que houve? A voz gritou. A voz gritou. Se coloque de pé, por favor. Posso, pastora? Coloca a igreja de pé. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração de 2 minutos só. Mas antes eu preciso saber se tem alguém entre nós que ouviu essa mensagem e entende, pregador, ouvir essa mensagem mexeu com o meu coração e eu estou ouvindo a voz gritar: eu quero esse Jesus, eu quero sair do sepulcro que eu me encontro, eu sou Lázaro. Quero que você venha aqui na frente e leve esse Jesus para sua casa. Eu estou pregando para pessoas que tem tudo para viver um 2026 diferente, mas só vai viver se tiver um posicionamento diferente nessa reta final. Porque, pastor, eu aprendi algo: o ano não muda. Janeiro é janeiro, fevereiro é fevereiro, março é março e assim por diante. As datas são as mesmas, os feriados são os mesmos. Nada muda, José, se eu não mudar, se eu não fizer meu ano ser diferente. O problema é que a gente cria expectativas nos anos, na mudança de ano, quando na verdade a mudança de ano é só datas mudando. Mas a verdadeira mudança tem que começar de dentro para fora. O posicionamento começa em mim, para que as coisas ao meu redor se transformem. Eu vou encerrar, mas eu preciso perguntar novamente: tem alguém para Jesus essa noite? Não se detém em levar esse Jesus para casa. Eu costumo dizer que tem oportunidades que são únicas, mas se hoje não tem ninguém, pastora, só pode me mostrar uma mulher daqui do círculo de oração, de uma mulher. Uma mulher daqui que seja do círculo de oração. Uma. A primeira de cinza. Ele abraça aquela jovem ali, por favor. Abraça aquela jovem ali, com todo respeito. Quando o céu abraça ela. Isso. Jesus está gritando o nome dela, Josué. A aparência é boa, mas a alma é quebrada. Eu costumo dizer, tem cultos que é para todo mundo, mas tem cultos que são específicos para algumas pessoas. Jesus, filha, está diante do teu sepulcro e está gritando, mas a decisão de sair para fora é de Lázaro. Jesus grita, mas é Lázaro quem escolhe se quer continuar como morto ou se quer voltar a ter vida.
orar 2 minutos. Mas filha, pergunta a ela se ela quer Jesus enquanto eu oro. Ela quer Jesus, gente. Aleluia. Tem alguém aqui com a alma quebrada, mas que entendeu, a voz me chamou. O abraço que essa jovem te dá é o Espírito Santo, tá, filha? Porque você falou, Saúl de Cabral, eu quero ouvir Jesus falar. Então ele falou contigo. Você não falou que queria ouvir a voz dele? Então ouça a voz dele. Ele está dizendo, hoje é só um abraço. Seja curada dessa alma que grita, dessas crises que tentam te dominar. O abraço dessa jovem te cura hoje. Eu preciso encerrar, mas ainda tem mais gente. Só que eu não posso te obrigar a fazer o que ela fez. A decisão é tua. Vai continuar vivendo a vida da mesma maneira? Ou vai se posicionar hoje? Se não tem outro, que o Senhor conceda uma segunda oportunidade. Eu ia orar, mas pastor, eu vou devolver a senhora ora então, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, igreja. Aleluia.